Boa noite, senhoras e senhoras. Para quem estiver me assistindo nesse sábado à noite, que resultados bons nós tivemos nesse sábado à noite? Para quem estiver assistindo esse vídeo domingo também, cara, que introdução bosta. Cara, o vídeo tá bom, o vídeo tá um resumo aqui rápido, não tá um vídeo longo sobre o resumo da rodada e um comentário especificamente sobre o Palmeiras. Então, assiste o vídeo até o final. Cara, apesar da introdução ter sido uma bosta, o vídeo não tá ruim não. Vamos lá, Atlético Mineiro e Mirassol. A gente tem aí, ó, 3-1 do Atlético Mineiro e Mirassol. Mirassol que está muito, mas muito longe de ter sido o Mirassol do ano passado. O curioso é que o Mirassol está na zona de rebaixamento e muito bem na Libertadores. O Fluminense é o contrário. Tá ali, ó, encostou de novo nos líderes, né? Diminuiu a pontuação para o líder. Louvado seja Deus por isso. Estava aumentando muito essa distância, né? O Fluminense que já esteve a 2 pontos do Palmeiras, chegou a 7 e agora está a 5. Louvado seja Deus por essa distância ter diminuído, né? Então, Atlético Mineiro 3, Mirassol 1. Então, Mirassol vive momentos distintos, Libertadores e Brasileirão. O outro jogo, Internacional e Vasco, você está vendo ali que o Vasco teve uma expulsão, né? Não se engane se você for olhar só o placar, imaginando que o Vasco perdeu por conta da expulsão. Já estava 4-0, o Vasco fez um gol no final da partida, ali 85 minutos, e só então teve um jogador expulso. Ou seja, não foi o jogador expulso que determinou a partida, foi 4-0 ali por consequência normal do jogo mesmo. E aí você poderia pensar assim, caraca, Renato, tu não ganha sempre do Inter. Cara, ano passado ele enfrentou com o Fluminense 4 vezes o Inter, não perdeu nenhuma. Já enfrentou uma vez ali com outro time e acabou tomando uma porrada bonita. Empatou com o Paysandu, tomando 2 gols, e agora tomou 4 do Internacional. O Vasco sempre tomando muitos gols, né? Sempre toma pelo menos um, né? Acho que o único jogo que o Vasco ficou sem tomar gol foi contra o Paysandu lá, que foi 2-0. Eu tô falando isso, mas o time do Fluminense não tá muito longe, não. O time do Fluminense ainda não, com o Zubeldia, ainda não tomou ali mais do que 3 gols, né? O que, na minha opinião, 3 gols já é muita coisa. Isso foi o quê? Uma ou 2 vezes que aconteceu apenas, né? Já com esse time ali, não é só uma vez ou outra, não. Vamos lá, Fluminense e São Paulo. Fluminense estava vencendo o jogo por 2-0 com certa tranquilidade. E aí o Wilton Pereira de Sampaio ajudou num lance que não deveria, que não era falta. Ajudou tanto que saiu em 3 lances depois o gol do São Paulo. O Fluminense estava ali, ó, quase no terceiro, quase no terceiro, quase no terceiro, quase no terceiro, mas no quase, 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 quase nunca chega. Esse quase do Fluminense me incomoda muito. Falta de preciosismo. Cara, tem que chegar na frente. Mata, velho. Tem que matar. Contra o Bolívar, tem que matar. Chegou de cara, faz o gol. Chegou de longe, chuta, faz o gol. Tem que fazer o gol, tem que estar de fora da área. Nada de ficar tentando entrar dentro da área, dentro do gol com bola e tudo. Não, tem que chegar, fazer, jogar e gol. E aí um comentário específico é justamente sobre Palmeiras e Cruzeiro. É, comentários aqui, caraca, o Fluminense não pode perder ponto, por exemplo, contra o Vitória. Realmente, o Fluminense não pode perder ponto, né? Contra o Vitória, contra o time qualquer, porque se a gente pega o retrospecto do Fluminense como mandante, o Fluminense até ali meados de abril, o Fluminense tinha 100% das vitórias, né? O Fluminense só teve um empate na final, que eu nem vou considerar como mandante porque final é final, aí ficou 0-0. E depois, né, ali de abril para cá, o Fluminense já deu mole, né? Já perdeu 2 jogos, empatou contra o Vitória num jogo que poderia fácil ter sido vitorioso para nós. Aí agora a gente enfrenta o São Paulo, que a gente dá um certo mole. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, em tese, a gente não pode perder pontos jogando em casa, porque outros times não vão perder ponto. E olha só, né, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro jogando em casa de 1-1. E aí se a gente observa, por exemplo, aqui, ó, Palmeiras, vamos lá. O Palmeiras empatou
com o Cruzeiro, empatou com o Remo fora de casa, né? O Fluminense ganhou de 2-0 do Remo fora de casa. E empatou também com o Santos. Ou seja, em 3 jogos, esses últimos 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras só fez 3 pontos. O Fluminense poderia ter melhorado essa pontuação aí. Se a gente for considerar essas últimas 3 partidas, o Fluminense fez 4 pontos. Perdeu uma fora de casa que a gente poderia ter empatado, por exemplo. Se a gente for comparar a nossa estatística recente contra o Internacional, a gente poderia ter empatado, pelo menos, ali, mas a gente deu muito mole de ter tomado aqueles 2 gols. Mas poderia ter vencido Vitória, né, ao invés daquele empate. E aí, se a gente pega e faz esses 7 pontos em 9, a gente estaria, em vez de 5 pontos atrás do Palmeiras, a gente estaria de novo 3. E aí seria muito mais fácil de você diminuir de 3 para nenhum e ultrapassar do que agora estando a 5. Mas o melhor, estava 7, poderia estar maior, e agora está 5 de novo. É isso que importa. Amanhã o segundo lugar vai enfrentar o Atlético Paranaense, que não é um time fraco. Lá, apesar de não ser imbatível, não joga mal. É um time bem treinado, um time bem defensivamente, que a gente espera também que consiga ganhar ou pelo menos empatar do time das Estrelas. Então é isso, torcedor. Deixe seu like. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.